Pais mimados se recusaram a pagar pela minha faculdade, mas financiaram o estilo de vida preguiçoso do meu irmão mimado por anos. Então finalmente expus suas mentiras em um casamento familiar. Recentemente, aos 33 anos, eu estava presente no casamento do meu primo e houve um incidente durante a festa com meus pais. Não tenho um bom relacionamento com meus pais e tentamos evitar falar um com o outro o máximo possível. O motivo é meu irmão mais novo, Jack, que basicamente era criança de ouro. Crescendo nada nunca foi culpa dele e ele ganhava tudo o que queria, o que não era o meu caso. E quanto mais velho ele ficava, mais mimado e insuportável ele se tornava. Então ele e eu não estamos exatamente em contato também. Cortei meus pais da minha vida depois que eles me disseram que não pagariam pela minha faculdade e tive que organizar tudo sozinho. Isso foi muitos anos atrás e recentemente temos sido civilizados um com o outro em reuniões familiares. Mas é só isso. Jack e eu não nos falamos de jeito nenhum, mesmo quando nos encontramos. E estou bem com isso porque não acho que ele seja o tipo de pessoa com quem eu gostaria de manter contato. Ele é um adulto criança que ainda mora com os pais e passa a maior parte dos fins de semana jogando videogame com seus amigos online. Alguns dias atrás eu estava presente no casamento do meu primo, como eu disse, e lá estávamos nós, parentes e eu, apenas sentados conversando e bebendo depois da cerimônia. Do nada minha família veio e se juntou à conversa, o que achei um pouco estranho porque eles geralmente tentam me evitar. Mas não dei muita importância e não era como se eu pudesse mandá-los me deixarem em paz porque muitas pessoas estavam sentadas ao nosso redor e não era realmente uma conversa privada. Uma vez que eles se sentaram à conversa, de repente se voltou para mim quando meu pai me perguntou como estava indo meu trabalho. Sou bancário e recentemente recebi um aumento significativo junto com minha promoção. Celebrei com alguns amigos indo a um bar no último fim de semana, mas isso não é da conta da minha família. Então eu disse a ele que estava indo bem e terminei minha frase ali. Mas meus pais não estavam dispostos a deixar isso pra lá. Então minha mãe me perguntou se havia algo mais que eu queria compartilhar com a família. Eu disse que não. Então meu pai me disse para parar de fingir e disse que estava ciente da promoção e do aumento. Fiquei um pouco surpreso, mas não me sentia confortável em discutir isso com tantos parentes ao nosso redor. Então eu disse a ele que não achava que fosse da conta deles e tentei me desculpar para poder ir ao banheiro, mas honestamente só queria sair de lá. No entanto, meu pai me disse para sentar novamente para conversarmos sobre isso como uma família. Quando ele disse isso, fiquei irritado porque não considerava minha família de forma alguma e tenho quase certeza de que eles também não me consideravam família. E eles me provaram certo quando meu pai disse que apesar de ganhar tanto, que trabalharam tão duro para me criar e me dar tudo o que eu queria quando criança, e agora que eles estavam à beira da aposentadoria eu estava virando as costas para eles sendo incrivelmente ingrato e egoísta. Todos os meus outros parentes estavam ou olhando para seus celulares ou para o chão porque sabiam que essa não era uma conversa da qual deveriam fazer parte. Foi uma clara tentativa dos meus pais de me humilhar e me pressionar a lhes dar dinheiro e eu sabia porque eles precisavam do dinheiro também. Você vê, meu irmão não tem emprego e ainda depende dos nossos pais para sustentá-lo e seu estilo de vida não é muito acessível. Ele quer sair para clubes e beber com os amigos quase todos os fins de semana. E quer comprar todos os novos gadgets porque se considera um geek de tecnologia ou algo assim. E essas coisas têm um custo, com o qual meus pais provavelmente estão lutando. Ambos estão perto da aposentadoria agora e precisam começar a pensar na vida depois disso também. Eles não podem simplesmente continuar a apoiar meu irmão para sempre e eu sabia que estavam tentando me humilhar na frente dos meus parentes para que eu concordasse em enviar dinheiro para eles para salvar a face diante dessas pessoas. E então eles usariam isso contra mim e continuariam a favorecer o filho de ouro. Mas eu não ia cair nessa. E mesmo que estivesse bastante envergonhado, decidi retaliar e tratá-los da mesma forma que eles estavam me tratando. Então eu me exaltei com eles e mencionei como eles tinham rido na minha cara todos aqueles anos atrás, quando eu tinha pedido a eles para cobrir minha mensalidade da faculdade. Eles me disseram naquela época que só tinham fundos suficientes para que um filho fosse para a faculdade, e esse não seria eu. Então tive que cuidar de mim mesmo. E você não vai acreditar, eles realmente riram quando eu trouxe isso à tona com eles como se eu tivesse contado alguma piada, mas acho que foi justo porque era assim que eu realmente era para eles, uma piada. No entanto, agora que eles podiam ver que eu estava ganhando e meu irmão não, eles queriam que eu contribuísse com a família, e eu sabia que isso era apenas uma maneira deles continuarem a despejar dinheiro na garganta do meu irmão. Então eu trouxe à tona aquele incidente e disse a eles que não tinham gastado um único dólar a mais comigo do que o necessário, e que apenas me deixaram viver na casa deles e me sustentaram até eu completar 18 anos, o que foi basicamente o mínimo que eles poderiam fazer por mim, e eles fizeram isso não porque queriam, mas porque era exigido pela lei. Então eles precisavam parar de agir como se tivessem feito por bondade em vez de obrigação. Nem percebi, mas fiquei meio emocionado enquanto falava sobre isso e tive que correr para o banheiro para não desabar na frente deles. Eu simplesmente não queria dar a eles essa satisfação. Quando voltei, a multidão tinha se dispersado e ninguém estava mais sentado naquela área. Então saí e fui para casa. Tentei não pensar sobre isso nos próximos dias, mas então meu irmão entrou em contato comigo e me contou algo que me deixou perplexo. Aparentemente a notícia de nosso confronto naquele casamento estava sendo comentada entre meus parentes e infelizmente tinha chegado a algumas pessoas que meus pais não gostariam que soubessem desse grande segredo sobre eu ter que cobrir minhas despesas na faculdade sozinho. Eles tinham pegado emprestado dinheiro no passado de alguns parentes e disseram a eles que precisavam cobrir minha mensalidade, bem como a do meu irmão, e tinham prometido devolvê-lo em alguns anos, mas agora vários anos se passaram e eles ainda não devolveram esse dinheiro. Sempre que eram contatados por esses parentes, eles alegavam que ainda estavam passando por dificuldades financeiras, mesmo quando não estavam, e na verdade estavam bastante confortáveis.
Eles simplesmente eram mesquinhos demais para devolver o dinheiro que tinham emprestado e estavam usando tudo para financiar o estilo de vida do meu irmão. E agora meu irmão me disse que essas pessoas descobriram sobre suas vidas por causa do que eu disse no casamento e 3 pessoas entraram com um processo contra meus pais exigindo seu dinheiro de volta. Eles não tinham feito isso até agora porque acreditavam que meus pais estavam passando por dificuldades e não queriam adicionar aos seus problemas, mas agora que sabiam a verdade não havia nada que os fizesse recuar. Mas meu irmão queria que eu falasse com eles e os convencesse de que eu estava apenas mentindo porque não queria admitir que tinha sido um filho ruim na frente de tantos parentes. Ele queria que eu os convencesse a retirar os processos para que nossos pais pudessem pensar em algo para tirá-los da encrenca. Eu achei que era uma ideia ridícula e recusei, mas agora ele e meus pais estão exigindo que eu os tire da encrenca porque eu sou quem os colocou na situação. Atualização. Bloqueei meu irmão e decidi seguir em frente e postar meu lado da história online para que todos pudessem ver caso eles tivessem mais algum truque na manga. Tive a sensação de que eles tentariam fazer com que parecessem vítimas também, então tomei a iniciativa primeiro e não me arrependo porque estou apenas contando às pessoas a verdade. Eles podem ter pegado emprestado mais dinheiro de pessoas que nem são parentes nossos, e essas pessoas também merecem estar a par da situação. De certa forma estou fazendo bem para o mundo e cuidando dos outros. Meus pais e meu irmão têm um ao outro para se apoiarem ao contrário de mim, pois praticamente sempre tive que cuidar de mim mesmo naquela casa. Agora eles saberão como me senti. Nem consigo acreditar que meu irmão tentou me fazer sentir culpado e me manipular para mentir e encobrir meus pais e achou que isso funcionaria. Para ser honesto, mesmo enquanto fazia aquela postagem eu sabia intimamente que a maioria das pessoas concordaria que eu não fiz nada de errado e as respostas à minha postagem apenas reafirmaram o que eu já sabia. Então obrigado a todos por estarem do meu lado e não me deixarem duvidar de mim mesmo. Também responderei algumas das perguntas muito comuns que as pessoas fizeram nos comentários. Para começar, não conheço esses parentes de quem meus pais pegaram dinheiro emprestado e nunca os conheci, então não sei por que decidiram ajudar meus pais, mas acho que eram pessoas realmente bondosas e meus pais decidiram se aproveitar disso. Essa é a única explicação possível que consigo imaginar, e não acho que contatá-los agora para descobrir por que deram o dinheiro aos meus pais seja uma boa ideia. Tudo o que espero é que essas pessoas tenham algum documento ou comprovante de que meus pais pegaram esse dinheiro emprestado e tinham a intenção de devolvê-lo. Senão não acho que tenham um caso contra eles, o que seria decepcionante para mim. Alguns de vocês também perguntaram sobre meus avós, e realmente não sei o que dizer sobre isso, nunca fui próximo de nenhum dos meus avós. Os pais da minha mãe faleceram há alguns anos, mas os pais do meu pai ainda estão vivos. No entanto, não importa porque nunca estive em contato com eles e até eles consideravam meu irmão como o melhor irmão, então são irrelevantes. Eles não foram quem me ajudou a pagar pela faculdade, ao contrário do que se acredita popularmente. Na verdade, fui eu sozinho e trabalhei durante a faculdade para pagar a mensalidade com um pouco de ajuda de alguns amigos e seus pais. Devolvi todo o dinheiro para todos que havia pegado emprestado depois de conseguir meu primeiro emprego. Mas nunca pedi ajuda aos meus pais ou à minha família, então fiz tudo por conta própria e meus pais não tiveram nenhum papel nisso na época. Isso foi meio decepcionante para mim na época, mas agora posso dizer com orgulho que consegui tudo sozinho e isso é algo do qual realmente me orgulho. Então espero que isso responda a todas as perguntas que vocês tinham sobre mim e minha vida e esclareça tudo. Não sei o que vai acontecer a seguir com meus pais e meu irmão, mas aconteça o que acontecer vou mantê-los informados. Acho que vocês estão praticamente parte disso agora. Atualização 2. Ok, se passaram 2 semanas desde a minha primeira postagem aqui. E como eu disse, alguns parentes estão processando meus pais por não devolverem o dinheiro deles e felizmente eles tinham provas de acordo com o que eu vi. Então meus pais estão em grandes apuros legais agora. Mas por algum motivo eles estão agindo como idiotas sobre isso e em vez de focar em sua defesa. Eles acham que é uma boa ideia vir atrás de mim e tentar me pressionar a tomar o lado deles e admitir que tudo que eu disse no casamento foi uma mentira enorme que inventei para fazê-los parecerem ruins. Eles me visitaram junto com meu irmão alguns dias atrás, provavelmente para tentar me intimidar ou algo igualmente ridículo. Eu entendo o desejo de consertar tudo me assustando para que eu conte uma mentira sobre mim mesmo porque eles sabem que estão em uma situação bastante complicada agora e a única aposta deles é me fazer parecer o vilão. De qualquer forma, eles apareceram e quase não abri a porta porque pude ver que era eles. Mas então meu irmão continuou batendo por vários minutos e por pura irritação os deixei entrar, mas disse a eles para serem rápidos porque não queria perder meu dia com eles. Meu pai foi bem direto e disse que precisava que eu mentisse para encobri-los porque eles não podiam pagar a todos de uma vez e precisavam que eu ganhasse tempo para eles. Obviamente agora que o segredo foi revelado seria difícil escondê-lo novamente, mas ele queria que eu pelo menos tentasse pela nossa família e nossa reputação. Achei irônico eles estarem falando sobre família e coisas assim quando nem sequer conversamos por tanto tempo e tenho certeza de que em uma família real as pessoas pelo menos conversam entre si e não tentam manipular e usar os outros a seu favor. Eu disse a eles que realmente não os considerava mais família e que eles precisavam parar de trazer isso à tona repetidamente porque para mim estava dolorosamente óbvio o que eles estavam tentando fazer. Eles não iam conseguir me manipular emocionalmente para tomar o lado deles nisso e definitivamente não iriam me fazer sentir culpado de novo. Nenhum dos jogos mentais deles iria funcionar comigo porque até agora eu sei que tipo de pessoas eles são e sei que não vão parar por nada para conseguir o que querem.
Então, eu não estava caindo em nenhuma de suas pequenas artimanhas. E quando a manipulação emocional não funcionou, meu irmão recorreu a outros meios. Quero dizer que ele tentou me forçar e ameaçou publicar posts perigosos para me fazer ser demitido do meu emprego importante se eu não obedecesse. Foi uma tentativa bastante patética porque eu simplesmente disse a ele que se ele fizesse qualquer coisa disso poderia adicionar mais um processo à lista já em curso de problemas deles, porque eu também entraria com um processo por difamação contra eles. Isso fez-se calar, mas minha mãe ficou toda defensiva e me disse que eu não tinha o direito de assustá-lo assim, especialmente depois de tudo que eu tinha feito à família. Eu não gostei disso porque eu não tinha feito nada à família. Eles trouxeram tudo isso para si mesmos, mentindo para as pessoas e pegando dinheiro emprestado de parentes para financiar e permitir o comportamento mimado do filho dourado deles. Eu não tive nenhum papel nisso e fazer parecer que eu era o responsável por isso estava errado porque eu não os fiz pegar dinheiro emprestado de parentes, nunca devolver e depois inventar desculpas estúpidas para não pagar de volta por anos. Eu não criei meu irmãozinho para ser um moleque mimado sem paixão ou metas, incapaz de fazer literalmente nada. Isso foi tudo com eles. Então se eles queriam parabenizar alguém por isso, que o fizessem para si mesmos e me deixassem fora disso. Eu realmente disse tudo isso aos meus pais e depois mandei eles saírem da minha casa porque estavam desperdiçando meu dia de folga e eu tinha coisas mais produtivas e divertidas para fazer. Meu irmão ficou bravo e veio todo na minha cara tentando me intimidar, dizendo que eu não ia sair impune dessa e ele ia garantir isso. O que foi totalmente hilário para mim porque o que ele ia fazer? Jogar o controle do videogame nele ou fazer com que os amigos online estranhos dele de 20 anos me atacassem virtualmente? Isso deixou realmente irritado. E quando eu disse a ele para escovar os dentes com mais frequência se ele ia ficar tão perto das pessoas para intimidá-las, ele ficou completamente vermelho no rosto e minha mãe teve que arrastá-lo para longe. Mas foi bem satisfatório para mim vê-lo lutar para se controlar porque eu sabia que ele era impotente ali e também meus pais. E parecia uma enorme vitória para mim porque depois de anos sendo alvo deles finalmente os tinha implorando por ajuda, mas eu não ia ajudá-los. Então eles iam sentir exatamente como eu me senti quando pedi a eles para me pagar para ir para a faculdade e eles riram na minha cara. Atualização 3. Ei, então, já fazem algumas semanas desde que meus pais me visitaram e pelo que tenho ouvido as coisas não estão indo bem para eles. Meus parentes têm dito que eles estão indo por aí e contando literalmente para todos que encontram sobre como estão lutando para pagar as contas, bem como pagar o advogado. E agora eles também têm que se preocupar com como vão pagar essas pessoas de volta. Especialmente porque estão prestes a se aposentar em alguns anos e isso está acontecendo no momento errado. Claro, a solução mais fácil para eles seria fazer o filho mais novo conseguir um emprego de verdade e fazer algo da vida dele para que ele possa contribuir com as despesas da casa. Mas eles não vão fazer isso porque querem mimá-lo e estão conseguindo isso pois ele certamente é bem mimado por dentro. Eles também têm dito às pessoas que eu me senti mal pelo que fiz no casamento e como criei tantos problemas para eles, especialmente depois da maravilhosa infância que me deram. E por culpa eu aparentemente ofereci pagar o advogado para eles. Mas meus pais rejeitaram porque se sentiram muito insultados por mim no casamento, e eles se gabaram de como eu não pude comprá-los. Alguns dos meus parentes conversaram comigo sobre isso e me disseram que embora estivessem impressionados com o quão maduro e generoso eu era, não estavam certos se tentar ajudar meus pais era a melhor coisa a fazer porque eles não eram exatamente confiáveis. Eu tive que tranquilizá-los de que meus pais estavam mentindo e que eu não tinha feito nada do que eles estavam alegando. Sempre que algum dos meus parentes falava comigo sobre isso eu esclarecia para eles que qualquer coisa que meus pais contavam era uma mentira completa e total. Depois contei a eles a versão real do que aconteceu onde minha família se aproximou de mim e começou a me implorar para ajudá-los mentindo e voltando atrás no que eu disse para que pudesse comprar-lhes algum tempo. E então meu irmão tentou me ameaçar ou seja lá o que ele estava tentando fazer, ainda não tenho certeza, e isso faz muito mais sentido para eles do que qualquer história absurda que meus pais tinham lhes contado para que eles não saiam mal na história. É incrível para mim como eles ainda se importam tanto com a percepção que seus parentes têm deles. Eles estão em tanta encrenca legal, mas ainda estão tentando me retratar como o vilão da história, mesmo quando ninguém está comprando isso. Acho que suas prioridades estão bem claras. Literalmente nada é mais importante para eles do que me fazer parecer mal. Risos. Atualização 4. Ok, então recentemente descobri que meus pais perderam os 3 casos contra eles e têm que pagar de volta as pessoas de quem pegaram emprestado dinheiro nos próximos meses, o que é ruim para eles, eu suponho, mas é ótimo para mim. Fiquei realmente feliz quando ouvi isso. Claro, foram meus parentes que me contaram sobre isso e eles descobriram porque meus pais começaram a resmungar quase imediatamente sobre como eu os arruinei completamente e agora nunca teriam dinheiro depois que se aposentassem. Mesmo agora eles estão me culpando por isso em vez de reconhecer e aceitar que esta é apenas a consequência de suas próprias ações. Não consigo nem começar a imaginar a ginástica mental que seria necessária para chegar a uma conclusão assim depois de tudo que aconteceu. Não é surpreendente porém porque eu sempre soube que suas vidas praticamente giravam em torno de mim. Mesmo que meu irmão fosse o filho dourado, sempre fui eu quem eles queriam derrubar e retratar como vilão em todas as suas histórias. Então acho que estão aproveitando ao máximo essa oportunidade de serem o assunto da cidade por todos os motivos errados. Infelizmente eles não percebem que isso não é algo bom e ninguém tem a menor simpatia por eles. Eles só querem atenção, é isso. Não se importam de onde vêm e por quais motivos a recebem contanto que as pessoas estejam falando com eles e sobre eles. Eles só querem uma oportunidade para reclamar com as pessoas sobre o quão difícil é a vida deles por minha causa e isso está mais evidente do que nunca. Atualização 5. Então,
Tenho ótimas notícias e mal posso esperar para compartilhá-las com vocês. Espero que tragam tanta alegria para vocês quanto trouxeram para mim. Vocês estão prontos para isso? Meu irmão teve que conseguir um emprego. Isso mesmo, eu me sinto como o rei do mundo agora porque este é um dia pelo qual esperei a maior parte da minha vida adulta. O dia em que veria meu irmão sendo obrigado a realmente trabalhar em vez de apenas ficar em casa jogando. Eu tive que trabalhar durante a faculdade e abrir meu próprio caminho enquanto meu irmão nunca teve que se preocupar com nada disso porque tinha meus pais o apoiando, mas agora parece que o universo trouxe justiça para nossa família da forma mais bonita e poética possível. Quando eu estava na faculdade tive que trabalhar como caixa no restaurante para poder pagar minhas coisas e recentemente descobri que meu irmão teve que arrumar um emprego como caixa na loja de videogames porque a vingança é um prato que se serve frio. Eu não podia acreditar quando ouvi isso, então tive que dirigir até onde ele trabalha, até sacrifiquei meu almoço por isso, mas valeu totalmente a pena quando vi a expressão no rosto dele assim que entrei na loja. Aproveitei a oportunidade para andar por lá e deixá-lo desconfortável e irritado. Foi uma coisa mesquinha a fazer, mas cara, eu me diverti. Antes de sair até perguntei a ele se nossos pais choraram no primeiro dia dele no trabalho como tinham feito no primeiro dia de aula dele, e ele simplesmente me mandou embora, mas eu simplesmente adorei ver aquilo e realmente não acho que este ano possa ficar melhor.